Olá, bem-vindos a mais um vídeo para vocês. Vamos falar em português, um pouco de brasilidade. Se eres de outro idioma, por favor, ativem o tradutor para conhecer sobre esta entidade pela religião Umbanda. Ajuda a sacar a pessoa de las adicções, a caminhar em um caminho de luz, e há pouca informação sobre isso. Se não é por aqui, se te gusta esse tipo de conteúdo, suscríbete ao canal, ao final deixa tu like mágico, vamos a compartilhar energia positiva. Muitas graças. Isso aqui para comprar o jogo do bicho aqui, ó. Aqui faz o jogo do bicho, já coloco aqui, meu dia. Boa noite. Para quem é de boa noite, hoje nós vamos falar sobre os malandros, que são uma linha de trabalho da religião Umbanda. Para a gente poder contextualizar e entender a origem dessas entidades, vamos pensar na história do Brasil, lá em 1888, no final da escravidão. A escravidão não era um trabalho. Os negros, eles foram trazidos para cá para serem explorados, tratados de maneira não humana, castigados, torturados, mutilados, sem direitos trabalhistas. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a escravidão ainda durou por um certo tempo. Na verdade, se a gente for avaliar algumas situações aí, podemos até considerar que a escravidão ela existe até hoje, né? Essas pessoas saíram para a rua sem dinheiro, machucadas, sem ter onde morar, totalmente sem rumo, sem saber o que iam fazer da vida. É quando acontece o surgimento das favelas no Rio de Janeiro. O nome favela é uma planta que cresce na beira do morro. Começaram a construir casas ali em torno do morro, dos morros do Rio de Janeiro. O malandro, ele é resistência. Aí vocês imaginam, esses homens e mulheres, eles tinham que ganhar a vida de algum jeito. Surgiram os cabarés, as casas de jogos, as entidades malandros que conhecemos na Umbanda viveram no plano físico. Foram pessoas que experienciaram essa época. Alguns eram cafetões das moças que trabalhavam nos cabarés, nas ruas. Vocês conhecem o Jogo do Bicho? O Jogo do Bicho ele foi criado em 1892 pelo Barão de Drummond, lá em Vila Isabel, onde eu fui nascida e criada. Era uma bolsa de apostas representando os animais. Então você escolhia ali o animal, fazia a sua aposta e no final do dia saía o resultado. Dessas pessoas se envolveram com esse negócio do Barão de Drummond. E os malandros, eles eram trambiqueiros, tinham problemas com a polícia. Isso aí, gente, eu tô contando para vocês entenderem a história, né? Para vocês entenderem a origem dessas entidades. No plano físico, eles passaram por muita dificuldade, o que não justifica o crime. Fizeram muita coisa errada, mas a gente já vai entender. A intenção de fazer esse vídeo é esclarecer, porque tem algumas pessoas que têm até medo dessas entidades, e na verdade são guias de luz e que vêm para ajudar. Você já vai saber por quê. Qual é a função dos malandros como guias espirituais? A primeira mensagem é que o malandro traz essa vontade de curtir a vida, de viver a vida. A vida é curta, então não tem problema nenhum dançar, não tem problema nenhum se divertir, uma boa música, um bom rapé, uma boa companhia. Essa é a primeira mensagem, assim, a mensagem mais otimista dessas entidades. São entidades muito alegres, que quando chegam eles trazem coisas boas, trazem uma positividade, apesar de nem todos estarem sorridentes. Os princípios, né, como o compromisso, o trabalho, a família, a fidelidade. Acho que a segunda mensagem do malandro é para a gente refletir que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado.
que às vezes essas amizades, algumas companhias não são as companhias que fazem você crescer e evoluir como no seu espírito e como ser humano. Foram pessoas que viveram na ilegalidade, na bandidagem, nos vícios, no cigarro, no álcool. E não tem nada que romantizar, isso aí é fato. No plano espiritual, eles se redimiram. Esses guias estão para ajudar a que você não passe pelo que eles passaram, que você não tenha o final que eles tiveram. E a maioria deles foram assassinados. É sobre essa coisa de ser mulherengo, né? Eles ajudam a que você não seja, ou se você está sendo, ele te ajuda a você não ser, a você ser fiel à sua esposa, a ser fiel ao amor. Eles não gostam de traição. Trabalhar, ter um trabalho honesto, que como dizia o grande filósofo meu pai, seu Pascoal, a maior malandragem da vida é ser honesto. Te ajudam a você não se meter em bandidagem, ou se você estiver envolvido com alguma coisa, você pode pedir ajuda para esses guias para que você possa sair. Mas também depende muito da sua conduta, da sua força de vontade de sair daquela situação. Não se deixar aos vícios, ao álcool, ao cigarro. Valorizar a sua família acima de tudo. As amizades, elas têm que ser as que acrescentam para você. Já falei isso, né? Mas é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Se você bebe, fuma, se mete em problema, isso aí é você. É uma responsabilidade sua. Não se pode atribuir o seu vício à entidade, ou que a entidade, ou que o malandro está pedindo para fumar, ou que o malandro está pedindo para beber. Quando ele vem e ele acende um cigarro, ele não é para fumar, é para fazer a defumação. O tabaco é uma planta ancestral que é usada para defumação. E o álcool também é usado para descarrego. Então, se você aí fuma, bebe, não vem com essa de colocar a culpa no malandro. O malandro, ele não está pedindo bebida, não está pedindo cigarro, nem está te induzindo a vício nenhum. Até o contrário, ele te ajuda a te afastar de tudo isso. Se você bebe, se você fuma, às vezes até você vai afastar a proteção do seu malandro. E você vai estar atraindo aí quiumba, espíritos obsessores que estão bebendo, que estão encostando em você para fazer isso, por simbiose. A adicção, ela precisa ser reconhecida e precisa ser tratada de maneira com responsabilidade. Se você está com algum problema, com vício, com álcool, com cigarro, procura um tratamento para você. De preferência, tenha esse encontro com a espiritualidade, com as medicinas naturais. Alguns malandros conhecidos aí nos terreiros de Umbanda, né? Miguel Camisa Preta, ele existiu, capoeirista, se andava ali pelo centro do Rio. Ele foi assassinado, se não me engano, em 1912. Madame Satã era um malandro negro, travesti, e ele frequentava ali a Lapa, o centro boêmio do Rio. E ele ficava ali nas portas dos bares, dos bordéis, muito conhecido. Acho que tem até um filme, né, sobre ele. Você já viu aquele filme ali, Cidade de Deus? Eu acho que ele ilustra bastante, assim, essa malandragem do Rio, no morro. Romantizar o malandro não, entendeu? É para conhecer essa realidade mesmo. O Zé Pilintra, ele não é do Rio de Janeiro, ele era de Pernambuco e ele não é uma entidade da Umbanda, ele é do Catimbó. As pessoas associam o nome Pilintra a pilantra, mas na verdade Pilintra era um termo usado que se referia a uma pessoa que se veste diferente da sua classe social. E o Zé Pilintra, ele usava terno, chapéu panamá, sapato bicolor, então estava sempre alinhado, e por isso ganhou esse apelido de Pilintra. Eu já li uma vez que teve um Zé Pilintra também que ele foi para o Rio, mas esse Zé Pilintra de Pernambuco, ele é de Pernambuco e ele ficou lá em Pernambuco. Malandros, eles são guias que nos ajudam
a andar nesse caminho certo, a andar no caminho de luz. Em vida, eles fizeram muita coisa errada, eles passaram por muitos problemas, muitas situações, assim, foram presos, tinham problemas com a polícia, com a justiça, vícios. Então, eles ajudam a que você não passe por isso, ou a sair da escuridão. Se você pedir ajuda e se você andar na linha e se você fizer por onde, ele vai te ajudar. Você que escolhe a vibração que você quer. Depende muito de você, do seu comportamento, da sua força de vontade, de pedir ajuda, de fazer um tratamento, de sair do crime, de recomeçar a sua vida. Não é que se você fizer alguma coisa errada, ele vai castigar. Ao contrário, ele vai entender que você não quer aquela ajuda e que não é mais útil para você, então ele vai se retirar. As entidades, os guias, eles não precisam necessariamente de que você tenha uma religião. Por exemplo, eu fui da Umbanda por alguns anos, mas hoje em dia eu não sou mais da Umbanda. Eu sinto que as minhas entidades, elas são livres, assim, igual a mim, então elas não pedem religião. Aí eu vou contar para vocês a história de quando eu conheci o meu malandro, que não foi na Umbanda. Quando eu tinha aí meus 20 anos, mais ou menos, eu frequentava muito a boemia carioca, né? Eu sou de Vila Isabel. E eu andava muito ali pelos barzinhos de Vila Isabel, andava muito pela Lapa. Toda sexta-feira eu estava na Lapa, eu ficava até de manhã. Eu era o tipo de pessoa que eu entrava em todos os bares, em todos os lugares, eu tinha passe livre, assim. Aquela coisa, né? Você ficava ali, bebia, às vezes fumava um cigarro. Aquele lugar é o berço da malandragem. E isso foram anos e anos seguidos que eu frequentava aquele lugar, que eu conhecia todo mundo. Não falo isso com orgulho. Na verdade, foi uma fase da minha vida onde eu estava me descobrindo e eu não tinha muita noção do perigo que eu estava passando, né? E eu me achava super assim, prepotente, poderosa, que comigo não ia acontecer nada. Numa dessas, eu era mais ou menos umas 5 horas da manhã e eu fui para um ponto de ônibus para tentar pegar um táxi para ir para casa. Aí tinha um rapaz do meu lado, né? Bem vestido, chapéuzinho. E não tinha mais ninguém na rua. Eu perguntei para ele assim, você tá esperando qual ônibus? Aí ele falou assim, meu ônibus ainda vai demorar um pouco. E você? Eu tô para pegar o ônibus para Vila Isabel, mas eu acho que vou pegar um táxi. Aí ele falou, melhor você pegar um táxi, porque essa hora aqui é perigoso. Virei e olhei para ele, ele levantou o rosto assim. Gente, os olhos dele era uma luz tão brilhante, eu não consigo explicar. Aquele ser ali era um ser espiritual. Eu fiquei em choque. O táxi chegou, eu entrei. E quando eu olhei para trás, cadê ele, gente? Ele tinha desaparecido. E algum tempo depois, ele voltou a aparecer para mim. E ele falou, olha, isso aqui não é vida para você. Você não pode ficar andando aqui nesse ambiente. E eu entendi por quê. Eu já era médium, eu não sabia, né? Eu absorvia muito as energias. Então, eu comecei a estudar sobre ele, comecei a trabalhar em desenvolvimento mediúnico. Eu vivia no samba, nos bares. E para mim foi muito difícil deixar de frequentar esses lugares, mas é assim, ele me ajudou a frequentar tudo isso de maneira saudável, de maneira a ir para o meu samba, os ensaios, os desfiles da minha escola Vila Isabel e voltar bem, né? E não precisar beber e não precisar fumar e a cuidar da minha saúde. E assim, eu sei que às vezes é difícil a pessoa ter um malandro de frente, que é o meu caso. As pessoas falam, mas sempre é possível ter malandro de frente? Gente, é possível. E é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Ela vai ser trambiqueira, vai ser desonesta, vai querer dar jeitinho brasileiro. É totalmente ao contrário. Ele te coloca na linha e você não pode fraquejar ali. Você tem que ter aquele compromisso, aquela responsabilidade no que você está fazendo. Você não pode ter
deslizes. Não porque ele vai te castigar, porque vai ser ruim para você. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenha esclarecido aí um pouco sobre esses guias tão importantes da Umbanda, os malandros, o seu Zé Pilintra. E a intenção desse vídeo é trazer informação mesmo. Tem gente que tem preconceito, tem gente que tem medo, né? Quando vê uma manifestação assim de malandro. Ah, mas tá bêbado, tá fumando, o que que tá acontecendo? Ele não tá bêbado, né? Quando ele vem, ele dá aquele gingado dele, ele tá ali transmutando as energias negativas, cigarro para fazer uma defumação, tá usando álcool para fazer um descarrego. Eles são bem companheiros, né? Não é a entidade que é ruim. De repente é a pessoa que ela tem hábitos ruins, comportamentos ruins e ela precisa se modificar. Mas essa história dos malandros, ela traz uma grande lição, que todo mundo pode ser uma pessoa melhor. Todo mundo pode se redimir e ser a sua melhor versão e se curar. Se você gosta desses temas como espiritualidade, umbanda, misticismo, tarô, comida vegana, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso ajuda a plataforma a entender que você quer receber as notificações quando tem vídeo novo. Deixa seu like se você gostou, se você não gostou, você deixa o seu dislike, que também é bom e também engaja. Fica com Deus. Gratidão. Muitas gracias. Raushi, raushi. Bye. Hasta luego.